7h33 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo pela Folha FM, ao vivo também em nosso streaming aí no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco tem podcast deste programa e logo mais reprise na Plena TV. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Hoje no programa temos o prazer de receber a professora, doutora e presidente da Academia Campista de Letras, a ACL, a doutora Wanda, doutora, professora, presidente. No meio do caminho aqui eu vou me achar com essa nomenclatura correta aqui, mas seja bem-vinda, doutora Wanda, seja bem-vinda, professora Wanda, e a presidente, sobretudo, da Academia Campista de Letras, que é o que vamos falar aqui hoje. Vamos falar sobre cultura, sobre arte, nesse momento tão complicado no Brasil. Wanda, bom dia, é um prazer recebê-la aqui no Folha no Ar, primeira edição. Bom dia também, meu bom dia, e dizer que é uma satisfação estar com vocês e agradecer o convite, né? É muito bom poder a gente falar alguma coisa em termos do que está acontecendo no momento, né? Eu digo que eu acho que nós estamos no momento respirando e transpirando cultura em Campos, né? Dia 14 até dia 26 a gente tem tido atividade manhã, tarde, às vezes à noite e até aos domingos. Eu acho que nós estamos em um momento privilegiado aqui em Campos. Em termos de cultura, né? Estou falando em termos de cultura. Privilegiado em termos de cultura. Perfeito. Bom, mas de antemão, muito obrigado pela presença da senhora. Deixa eu trazer o bom dia também do Wellington Cordeiro, que também é professor, presidente da Associação de Imprensa Campista, da AIC, e nos honra também muito com sua presença. Wellington, seja bem-vindo, né? Obrigado aí por tudo e obrigado pela presença aqui no Folha no Ar, primeira edição. Bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia, doutora Wanda, bom dia a todos os ouvintes da Folha. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez nesse programa de tamanha importância para a comunicação aqui na região. Ainda mais falar de assuntos mais amenos, né? Que é a questão da arte, a arte que tanto tem salvado as pessoas nesse período tenebroso de pandemia e de governo federal. Pois é, Luísio, e como disse Wanda, estamos respirando cultura, pelo menos essa semana, no município de Campos. Luísio. Essa semana começou no dia 14, né? Começou na terça-feira tem uma semana, exatamente, e termina agora domingo, dia 26. Vou perguntar à professora Wanda e ao Wellington, a professora Wanda, o que ela destacaria nessa uma semana de FDP, e ao Wellington, o que a FDP ainda reserva até domingo. Olha só, acho que não é só um ponto, acho que nós temos pontos a serem destacados, né, neste período, né? O envolvimento da sociedade civil, dos produtores de cultura. Nós temos mais um tempo, além da curadoria da SIC, da ACL, da Associação de Imprensa Campista da Academia de Letras, em torno de 20 instituições estão participando desse movimento o tempo todo. E também o apoio que a gente, podemos dizer de verdade, a Prefeitura está dando, a Fundação Cultural, o jornalista Oswaldo Limos tem estado assim, constantemente atuando junto com a gente. E eu acho que, assim, claro que houveram reuniões, discussões, assuntos a serem, né, equacionados, mas que, de forma geral, agora o IFE, com o apoio também da tecnologia, que a gente recebe todos os... Não só nós estamos participando, mas qualquer pessoa pode acessar aqueles links e assistir, né, eventos que às vezes nem... Por exemplo, eu tive a oportunidade de alguns que eu estava trabalhando e não pude assistir na hora, mas como está disponibilizado lá no YouTube, eu assisti posteriormente. E todos estão podendo ter esse acesso. Eu acho que isso foi assim. Eu acho que foi um ganho enorme em termos de... Quer dizer, o que faltou naquela coisa da presença, do que é muito bom a gente estar juntos, né? O que está faltando nisso, que são poucos o número de pessoas que se disponibiliza dentro do Trianon,
nas atividades presenciais, mas, em compensação, houve esse ganho, em termos de um alcance muito grande das pessoas que estão longe daquele cenário, né? Então, até agora, eu acho assim que algumas dificuldades técnicas aí, mais ou menos lá também aconteceram algumas, mas que foram sendo ajustadas, e a proporção que a coisa está sendo ocorrendo, na verdade, estão sendo ajustadas e tá. Eu acho que agora, no momento, até em termos disso, está bom. E eu quero destacar isso, a participação de todos, vai ser 20 entidades participando. Isso é muito bom, gente. Cada um dando a sua contribuição. As doceiras estando participando, ensinando a fazer doce, tudo isso é muito importante. E esse apoio que a gente tem que ressaltar está sendo muito eficaz neste momento da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Destaco, assim, essa participação das pessoas. Não sei se o Wellington acrescentaria alguma coisa em termos disso daí. Exatamente. A participação da sociedade civil organizada está sendo um ponto-chave dessa programação. E aí eu emendo falando exatamente sobre isso, porque cada FDP ele é diferente, né? Nessas 4 edições, cada edição ela foi desenvolvida de maneira com novidades. Então, nessa edição, a gente teve... só lembrando a edição passada, de 2019, em que a sociedade civil teve que realizar o festival por conta própria, sem a participação da prefeitura. Nesta edição, a gente teve um ganho, que a gente herdou essa vontade de participar da edição passada. Então, o festival, que normalmente ele acontece durante uma semana, aconteceu dessa forma na primeira edição, aconteceu dessa forma também na segunda edição, na terceira teve quase um mês de atividade por conta da participação das entidades culturais do município. E nesta edição, a 4ª edição, que a gente está tendo nesse momento, a prefeitura voltou a realizar o festival. E aí, mas as entidades culturais do município não quiseram ficar de fora. Então, o que aconteceu? A gente teve que acrescentar aquela programação de uma semana oficial do festival, mais uma semana para dar conta das ideias, das propostas dessas entidades. Então, a primeira semana, que se encerra amanhã, a gente tem atividades propostas pelas entidades culturais. E a partir até hoje é das entidades culturais. Até a partir de amanhã, aí entra aquela programação que é de responsabilidade da curadoria do festival, que no caso é da Associação de Imprensa Campista e da Academia Campista de Letras. Zé, o Wellington, tem uma pergunta aqui, está relacionado justamente a um pouco do que você já antecipou, mas a gente quer detalhar, e é do grupo de WhatsApp desse programa, sabe, doutora Wanda, tem o grupo que é do programa e do blog Opiniões, e lá as pessoas também deixam as suas sugestões e perguntas justamente para serem utilizadas aqui e no blog Opiniões, que é do Aloysio. E a pergunta que a gente faz aqui agora vem do nosso companheiro, aliás, brilhante, jovem, jornalista Matheus Berriel. O FDP tem se firmado como um evento fixo no calendário campista, cumprindo a função de revezar com a Bienal do Livro, que acabou não sendo realizada no ano passado em razão da pandemia. Em 2019, houve a possibilidade, isso é antes da pandemia, hein? Houve a possibilidade de o FDP não acontecer, devido à não realização pela Prefeitura de Campos. Mas entidades culturais e produtores independentes se uniram para fazê-lo. Além desta demonstração de força da classe artístico-cultural, que outros fatores positivos podem ser destacados como um legado das 3 edições anteriores do festival? Cláudio, um abraço aí para Matheus, como você falou, um brilhante e jovem jornalista. Eu destacaria justamente a questão da independência da curadoria.
Esse é um papel fundamental nesse processo de formulação e de execução do festival. A gente brigou desde o primeiro que a gente tivesse essa autonomia, tendo em vista que a gente tem uma história recente de boicotes a alguns artistas ditos como malditos, né? Poderia citar aqui o Arthur Gomes, o poeta Arthur Gomes, muitos poetas, na verdade, né? O próprio Luizinho, o Adriano Moura, Adriano Medeiros. Então, assim, um legado que a gente traz de positivo, que a gente traz de positivo, é a gente manter essa independência da curadoria. Então, não há veto. Isso é importante a gente destacar. E quanto à participação a partir da terceira edição, o que aconteceu foi o seguinte: na terceira edição, quer dizer, na segunda edição, a gente já teve algumas dificuldades porque a cidade de Campos já vinha atravessando uma crise financeira terrível. E, nesse momento, a prefeitura, naquela época, conseguiu ainda fazer toda a parte de estrutura para que o festival acontecesse da forma que ele vinha acontecendo, que era presencial lá no Jardim do Liceu. Porém, já em 2017, já houve essa dificuldade financeira em que impediu, por exemplo, pagamentos de prolabore para alguns artistas. A prefeitura, na época, tentou até buscar financiamento fora, mas terminou não conseguindo, e o prefeito da época acabou se colocando conversando com os artistas, e os artistas compreenderam aquele momento e, da mesma forma, não abandonaram o barco, participaram da mesma forma. Já em 2019, na terceira edição, aí sim a coisa ficou pior, e aí a prefeitura não conseguiu realizar nem a estrutura para que o festival acontecesse. E foi nesse momento que as entidades culturais do município se uniram e não deixaram que a gente perdesse essa continuidade do festival, que a gente acredita que, se perder isso, a gente corre um grande risco de esvaziamento da proposta que é o festival, que é justamente aglutinar os campistas em torno das tradições que a gente tem, que é a literatura e o doce. Então, a participação maciça, né, das entidades, foram 28 entidades culturais do município, com quase um mês de programação, foi o ponto forte da terceira edição. Fez com que as entidades tomassem para si a realização do festival. E aí, nessa terceira edição, nessa quarta edição, foi o que eu já disse, e essas entidades não abandonaram o barco mesmo com a realização da prefeitura. Então, a gente tem 2 semanas de programação, a primeira das entidades e a segunda semana, que começa na quarta-feira, com as atividades propostas pela curadoria. Eu gostaria, posso falar um minutinho? Isso, por favor. Eu gostaria, por exemplo, de ressaltar a importância desse festival, porque eu até estava comentando isso numa reunião que nós tivemos na semana passada. Nós temos uma federação de academias de letras do Estado do Rio de Janeiro, com participação de um número muito expressivo já de municípios com implantadas já as suas academias de letras ou até centros de cultura. E nós temos o presidente de honra, doutor Valdemir de Bragança, e nós sempre tendo reuniões, né? Porque no momento eu estou presidindo essa federação. E na reunião da semana passada, eu estava colocando a importância desse Festival Doces Palavras aqui para a gente, porque eu coloquei lá na reunião que esse é um evento genuinamente campista. Aqui a entidade civil, a entidade pública, as pessoas que estão participando são de Campos. E eu acho que isso é muito importante para ressaltar a nossa cultura, por exemplo, quando se fala do nosso regionalismo. Eu achei até interessante ontem uma palestra sobre o regionalismo, porque, por exemplo, meus colegas de medicina, de campo em campo, naquela época que eu fiz, tinha muitos colegas de fora.
Hoje em dia tem muito menos, mas naquela época eram bastante. E até hoje ele ainda mexe com a gente, né, dos regionalismos, das coisas que a gente fala aqui em Campos. Inclusive, eu mandei para eles, todos os pessoal, esses médicos que estão fora de campo, o link daquela coisa que se fala do nosso regionalismo, nosso campistês. Então, tem de tudo. E isso é uma forma de ressaltar a nossa importância cultural e nessa coisa genuinamente campista que está sendo produzida. Agora, a gente tem, por exemplo, a gente fala assim, dificuldades, inclusive dificuldades financeiras. Por exemplo, quando se optou este ano, eu estou falando basicamente mais deste ano, porque é deste ano que eu estou, né, inserido. Nos anteriores, o Hélio aí dá esse suporte. Mas, por exemplo, quando se montou uma estrutura concentrada, por exemplo, ali no Teatro Municipal, no Teatro Trianon, a vantagem de estar ali dentro do Trianon é que toda a estrutura que se montou serve para todos os cenários. Então, toda a estrutura física, presencial, tá, está lá dentro. Quer dizer, então, acho que já foi assim, um ganho em termos de economia. Também não se contratou ninguém de fora, nenhum artista de fora, ninguém de fora. Isso também é uma demanda em termos de recurso financeiro. Isso aí também não aconteceu. Quer dizer, então, são questões assim, que a gente tem que avaliar deste momento, né, que está acontecendo dessa forma. Teve essa parte desse ganho, até talvez se tivéssemos de ter uma demanda financeira maior neste momento, também estamos em crise, né? Eu acho que também a dificuldade provavelmente seria acentuada. Não sei se vai ter outra opinião, né? Mas eu acho que se a gente tivesse essa demanda, vamos trazer uma pessoa, um artista de fora, pelo menos algumas vezes, eu acho que aí ficaria mais caro e provavelmente ficaria mais dificuldade na realização com o sucesso que nós estamos tendo. Eu acho que, de qualquer forma, está sendo um sucesso. É a minha opinião. Deixa eu fazer uma outra pergunta a vocês, feita aqui no grupo também do WhatsApp. O Edson deve estar ciente porque ele participa do grupo também. Do Edmundo Siqueira, o Nogueira destacou aí muito merecidamente o brilhantismo na juventude do Matheus, mas o Edmundo também é blogueiro do Folha 1, é servidor federal, também tem se destacado como blogueiro, um acompanhante atento do cenário, sobretudo cultural de Campos, né, artístico-cultural. E ele pergunta aqui, ele faz a afirmação e depois uma pergunta. O FDP é um festival orgânico criado e pensado por campistas e para os campistas, que reafirma nosso vasto patrimônio material e imaterial. A que você atribui o pouco conhecimento da população de Campos sobre esses mesmos elementos tão bem trabalhados no festival? E se vocês me permitem, essa pergunta de mundo, eu vou engatar outra minha. Desde a primeira edição, eu me lembro que a primeira edição foi ali no Jardim do Liceu, no seu entorno. Isso você não tinha expectativa, né? Primeiro, sempre o que vai ser. E, embora tenha sido um sucesso, mobilizar as pessoas, como vocês já destacaram aqui, os agentes de cultura de Campos, desde da primeira edição, eu escrevi na época, ela não teve uma resposta de público tão boa assim, se comparado, por exemplo, à Bienal. E é uma crítica que tem sido feita, uma crítica construtiva, tem sido feita ao longo das demais edições. E aí, engatando com a pergunta de mundo, o que vocês acham que deveria ser feito para tentar popularizar o FDP sem tirar, logicamente, que o brilho cultural dele? Então, Luiz, isso é um fator que nos incomoda desde a primeira edição, sim. Um abraço para o Edmundo, e destacar que a gente está mencionando 2 profissionais de qualidade e dizer que os 2 são mediadores de mesas aqui no FDP nessa edição. Bom, a gente tem vários fatores que acabam ocasionam essa questão. Primeiro de tudo, que eu acho, é a questão do um sentimento de pertencimento que há no campista. O campista não valoriza aquilo que ele tem de bom
principalmente no que se refere à sua cultura. Outra coisa, a questão do próprio festival. O festival não é um festival midiático, então ele também não atrai tantos olhares, até mesmo da própria mídia, a própria imprensa. Em alguns casos, a gente percebe que não dão tanto destaque ao festival quanto ele poderia ter. Porque a gente, justamente, foi o que a professora Wanda falou, a gente não traz nenhum artista midiático, nenhum artista para chamar multidão. Então, quem vem de fora tem que ser artista. Então, como a gente já trouxe o Aloysio Machado, sambista do Império Serrano, que nasceu em Campos, trouxemos a Zezé Mota, e mesmo assim, artistas midiáticos e que também não trouxeram não tiveram a expectativa que a gente tinha de público, que eu acho que também tem a ver com essa questão do não pertencimento, assim, das pessoas não valorizarem exatamente o que é nosso. Outra coisa é uma dificuldade crônica que a gente tem, que não é da gestão atual, eu digo que é de todas as gestões da prefeitura, que é a divulgação. Né? Vocês atuam na mídia, vocês sabem o que é isso, qual o papel da divulgação, e a nossa divulgação sempre foi deficitária. Por N motivos, normalmente por crises financeiras, então a gente nunca conseguiu ter uma divulgação ampla e antecipada das atividades. E uma outra questão, a gente acredita muito na possibilidade de que as crianças sejam os embaixadores do FDP. Então, desde a primeira edição, a gente vem discutindo com o poder público a necessidade da Secretaria de Educação do município ter um trabalho específico para levar as crianças para as atividades da FDP. Muitas atividades são feitas para as crianças, pensando no infanto juvenil. Então, uma coisa que algumas edições aconteceram de maneira incipiente, mas nunca de maneira satisfatória. Então, a gente sempre brigou por essa questão, a participação da Secretaria de Educação, a participação de escolas particulares, no incentivo. Na verdade, o que eu acho que falta também na própria parte da educação é que o professor faça o seu papel de incentivar o aluno. Porque o FDP, uma das alcunhas dele é justamente incentivar a leitura. Talvez em caráter menor do que a Bienal, sim, é um evento próprio para trabalhar o incentivo à leitura, mas o FDP também tem esse papel de incentivar a leitura. A gente tem vários lançamentos de livros de campistas, a gente tem várias mesas falando sobre literatura campista. Então, seria uma boa oportunidade desses alunos das escolas particulares e públicas estarem participando desses eventos e levarem isso para a sua comunidade, levarem isso para a sua família. Isso, infelizmente, não ocorre. Um outro detalhe que a gente também briga para que talvez na próxima edição a gente consiga é descentralizar as atividades do FDP. Não descentralizar como foi feita de 2019, que aconteceram em entidades culturais. Na verdade, a gente gostaria de ter atividades nas periferias de Campos, nos distritos de Campos, descentralizado desta forma, sendo possível fazer presencial, fazer eventos nas periferias. Citando aqui o livro do professor Adriano Moura, Os Invisíveis, é justamente levar essas atividades para os invisíveis de Campos, aqueles que estão à mercê do grande centro, dos centros culturais, aquelas pessoas que têm até dificuldade de entrar no Teatro Trianon, de entrar no Museu de Campos, entrar num centro cultural particular. Então, uma saída que eu acho que a gente vai buscar, talvez na próxima edição, é essa questão da descentralização. Nesta quarta edição, a gente já teve um insight dessa ação, que foi organizada pela historiadora Silvia Paz, que foi o lançamento de um projeto chamado Leitura Sabor Cultural. Esse projeto consiste em uma geladeira literária, que é uma geladeira, lógico, que não funcionou,
em que eles pintaram essa geladeira, colocaram vários livros dentro da geladeira e colocaram essa geladeira numa comunidade chamada Comunidade da Linha. E já é uma comunidade também que já recebe algumas ações interessantes, socioculturais, mas já é um ensaio para que essas nossas atividades possam chegar nesse público que muitas vezes fica à mercê dessa nossa programação. Eu gostaria só de dar uma palavrinha. Com relação a essa descentralização, eu acho isso que vai ser, eu acho que um ponto básico quando a gente, no próximo evento, provavelmente, né, quando já estivermos longe dessa questão de pandemia, até porque, por exemplo, deste ano, me lembro que nas primeiras reuniões nós estávamos ainda pensando como que vai acontecer esse festival. Vai poder acontecer presencialmente? Terá que ser todo online? Ou podemos fazer no final de uma forma híbrida, como está acontecendo? E, inicialmente, a ideia seria até que este festival seria lá na Praça do Tonilo Peçanha, conhecida como Jardim São Benedito, e que há um prédio, né, aquele prédio centenário, lá está lá no momento, há 74 anos, instalado a Academia Campista de Letras, que ia ocorrer ali naquele espaço. E aí, inclusive, falando a professora Silvia, eu ia citar isso, nós já tínhamos, inclusive, nós estávamos separando, porque teriam esses eventos, inclusive lá dentro da academia, e a ideia era justamente das escolas levarem alunos para a contação de história. Nós temos um grupo lá do pessoal de acadêmicos, da Academia Campista, envolvido nessa questão. Nós, inclusive, eu e o senhor chegamos a separar alguns livros, que a gente tem assim, muitos ou vários exemplares, para que fossem distribuídos nesses eventos. Então, teria a contação de história, teria eventos dentro da academia, teria no entorno da academia, e até com distribuição de livros, que a gente tem lá, um número, às vezes, razoavelmente grande de exemplares, né? Então, tudo isso estava sendo pensado, né? Inclusive, a gente pensava em fazer com grupos de professoras também, mas com essa questão. Então, isso daí, na Academia de Letras, a gente pensou exatamente isso, né? O grupo de apresentação de artistas lá dentro e até de crianças também, enfim. Mas com a impossibilidade, né, desse retorno presencial dessa forma, mas eu acho que o caminho é esse daí, fazer essa descentralização. Provavelmente, né, daqui a 2 anos, tenho fé, né, que isso vai acontecer. E quer dizer, a ideia já temos, isso daí, né? Inclusive com distribuição de livros, que a gente, tudo aquilo que a gente tiver exemplares em número suficiente, a gente também vai disponibilizar isso para as pessoas, até por uma forma de incentivar, né, a leitura e tudo mais. Olha, tem também aqui o nosso streaming no Face e vários comentários, vários. Tem aqui o pessoal que está acompanhando a gente, São João da Barra, a Sandra Martins, tem a Kátia Macabu. Estamos aqui para ouvir o compartilhamento de nossa grande programação desse 4º FDP. Tem também aqui a Thalita Batista acompanhando a programação do FDP, que já virou tradição na cidade. Marcelo Sampaio, bom dia, Cláudia, Luiz, Wellington e Wanda. Sempre digo que o FDP é mais importante para a arte e cultura de Campos do que a Bienal do Livro. E esta importância maior tem absolutamente tudo a ver com a independência da curadoria em relação ao poder público. Outro comentário aqui também da Jocélia Ramos Barroso. A todos nós que fazemos parte da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, através da sua presidente, professora auxiliadora Freitas, nos sentimos lisonjeados do reconhecimento e valorização de todos os participantes do FDP. E por aí vai. O Maurício Batista, que é nosso ouvinte aqui, número 1, está sempre acompanhando a gente desde o primeiro programa, ele disse aqui, Cristóvão Buarque, que disse aqui, né, no Folha no Ar,
disse que preferiram abrir os bares a escolas. Não é diferente da nossa cultura brasileira, em especial Campos. E o Carlos Augusto Souto de Alencar postou agora também: a cultura de Campos demonstra sua força através do Festival Doces Palavras. Mais uma vez, cumprimento às entidades que realizam esse evento. Bom, são 8h03. Vamos rapidamente fazer um intervalo para a gente continuar conversando e essa questão do festival, e ele é sempre importante, podemos voltar a falar sobre ele, mas em destaque aqui para a gente falar no próximo bloco, a arte e a cultura no governo do Vladimir Garotinho em Campos. O oferecimento do Folha no Ar, primeira edição, é de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e de Plínio Bacelar, Laboratórios Plínio Bacelar.